Boa noite. Então nós vamos fazer a regra de 3 composta hoje e aproveitar alguns exercícios da folha que eu infelizmente não consegui levar essa semana, mas levo amanhã na aula. Nós estamos gravando aqui para a regra de 3 composta. Na regra de 3 composta nós temos então alguns professores dizem 3 tabelas, mas na verdade nós temos 3 comparação de grandezas, 3 grandezas a serem comparadas e um valor a ser descoberto. Então, uma olaria produz, por exemplo, o problema número 1, né? Uma olaria produz 1.470 tijolos em 7 dias. Então, a grandeza tijolos, eu faço uma coluna com essa grandeza tijolos, e eu tenho a grandeza dias, né? A coluna da grandeza dos dias que nós vamos levar para trabalhar com esses tijolos na produção. E ainda trabalhando em horas. Então vocês vejam, surgiu na seguinte frase, a primeira frase do problema fala assim: uma olaria produz 1.470 tijolos em 7 dias, trabalhando 3 horas por dia. Então, 1.470 tijolos em 7 dias, trabalhando 3 horas por dia. Quantos tijolos produzirá em 10 dias se trabalharem 8 horas por dia? Então, 10 dias, 8 horas por dia. Quantos tijolos? A interrogação aqui, ela vem acompanhada, a nossa interrogação, ela vem acompanhada do quê? Ela vem acompanhada da incógnita X, que é o que eu gostaria de saber. Então, eu vou trabalhar agora, no primeiro momento, nós temos que descobrir se essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Esse talvez seja o maior problema para o aluno. Como vai ser feito para eu descobrir quem é diretamente proporcional, quem é inversamente proporcional? A descoberta é muito simples. Você pega aquela coluna, né? Essa coluna aqui, que contém a grandeza tijolos e que tem a incógnita X. Então ela vai ser comparada, como nós vamos fazer agora, ela vai ser comparada com a grandeza dias. Prestem atenção. 1.470 tijolos eu produzo em 7 dias. Se eu aumentar para 10 dias, a probabilidade é que eu aumente o número de tijolos também. Então a gente começa a jogar com a realidade dos fatos. Essa grandeza aqui com essa, elas são diretamente proporcionais. Então eu coloco aqui as flechas indicando que elas têm o mesmo sentido. Não importa se eu coloquei para cima ou para baixo, o medo dos alunos é: nossa, professora, aí quando é para cima o que é? Na verdade eu estou apenas dizendo, coloquei para cima porque quis, e estou apenas dizendo que elas concordam entre si, são grandezas diretamente proporcionais. Aumentando uma, a outra também aumentará. Agora, para a terceira coluna, que é outra grandeza, nós vamos usar a mesma que tem a incógnita X, a mesma coluna que tem a incógnita X, e comparar seus dados. 1.470 tijolos eu fabrico em 3 horas. Se eu aumentar meu tempo para 8 horas de produção, quantos tijolos eu vou produzir? Eu concluo que nós teremos um aumento na produção de tijolos se eu trabalhar 8 horas. Então aqui as grandezas também são diretamente proporcionais. E sendo assim, todas elas são diretamente proporcionais. Agora, como eu devo proceder para estabelecer isso? Eu devo proceder da seguinte maneira: 1.470 está para X, assim como 7 está para 10 vezes 3 está para 8. O que aconteceu? Na verdade, eu poderia até fazer diferente e vou fazer para vocês perceberem. Eu tenho então 1.470 está para X, talvez essa cor aqui pegue mal aqui no nosso quadro, né? Eu vou fortalecer com a cor preta. E aí, eu isolo a grandeza principal e as outras duas grandezas eu multiplico-as entre si. Então eu vou fazer 3 está para 8. Aí nós ficamos com 1.470 está para X, assim como 7 vezes 3. Eu posso simplificar se houver uma forma de simplificação. Como aqui nós podemos perceber que não há,
um cancelamento, uma simplificação, deste para com esse, deste para com aquele, nós vamos então trabalhar com o produto de um pelo outro. 7 vezes 3, 21 e 10 vezes 8, 80. Então, nós estabelecemos uma proporção. E daí vamos sair pela propriedade fundamental das proporções. Propriedade fundamental das proporções diz assim: produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, eu vou pegar aqui uma outra cor de pincel para nós trabalharmos as diferenças, né? As diferenças. Então, vamos lá. Eu vou trabalhar aqui com o pincel vermelho e vamos tentar entender esse cálculo agora. 21x é igual ao quê? A 1470 vezes 80. Então, vamos lá. 1470 multiplicado por 80, eu tenho lá 0 abaixado. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 7, 56. Vão 5. 8 vezes 4, 32. 32 com 5, 37. Daí, 8 vezes 1, 8 e 3, 11. Eu tenho, então, 117.600. Agora, eu vou fazer o isolamento do x na equação do primeiro grau, aquela equaçãozinha bem simples, né? Dividido, tudo que está multiplicando passa para outro membro, dividindo. Aí nós ficamos com 117.600 divididos por 21. Quantas vezes o 21 vai caber nesse 117 mil? Talvez 5 vezes, vamos ver. 5 vezes 2, 10. Eu vou apostar no 5, vamos lá? 5 vezes 1, 5, para 7 sobra 2. 5 vezes 2, 10, para 11 sobra 1. Este valor é menor que esse, então posso continuar minha divisão. Senão eu teria que refazer aqui, aumentando o valor do quociente. Bom, agora eu abaixo 6. Este valor aqui, quantas vezes cabe 112? Eu acho que cabe 6 vezes. 6 vezes 1, 6 para 6, nada. 6 vezes 2, 12 para 12, nada. Abaixo este 0, coloco ele aqui. Abaixo este 0, coloco ele aqui. 5.600. Então, a minha resposta tem que ser interpretada, né? Quantos tijolos eu passo a produzir se eu trabalhar 8 horas, durante 10 dias, eu vou produzir 5.600 tijolos. Aqui está a resposta do nosso problema. Certo? Então, a regra de 3 simples, só resta saber se as pessoas conseguem enxergar se vocês conseguem enxergar esse quadro. Eu tô com um pouquinho de dúvida, porque tô achando que tá difícil para visualização. Talvez eu tenha que adaptar uma câmera especial aqui. Esse foi o primeiro problema. E agora eu vou partir para o segundo problema. Segundo problema, apagando esse, vocês precisando, vocês podem voltar, rememorar, né? Rememorar a ideia. Nós vamos para a segunda questão. Vamos ver se as grandezas são diretas ou são inversamente proporcionais. Vamos trabalhar com elas. Fazendo aqui então, a seguinte questão. 80 pedreiros constroem 32 metros de muro em 16 dias. Então, eu estou trabalhando com 80 pedreiros. A primeira grandeza são os pedreiros. E 80 deles constroem muro em metros. Então, muro, eles constroem 32 metros de muro em 16 dias. A terceira grandeza são os dias em 16 dias. Agora vem a pergunta, né? Quantos pedreiros serão necessários para eu construir 16 metros de muro em 64 dias? E aí eles perguntam quantos pedreiros serão necessários. Eu fico imaginando a situação na vida real mesmo. Você imagina que você está construindo um muro e você fez 32 metros em 16 dias. Agora você vai querer mais 16 metros, né? E você tem 64 dias para fazer esses 16 metros. Então você vai reduzir provavelmente o número de pedreiros, tá? Vamos ver como é que fica essa situação. Comparando a grandeza que contém o X com a grandeza muro, vamos observar. 80 metros de muro, eu trabalho com 80 pedreiros, 32 metros de muro.
Se eu diminuir aqui o número de muro, a quantidade em metros de muro, há uma probabilidade que eu tenho que diminuir a quantidade de pedreiros. Então, esta grandeza, junto desta, eu posso diminuir, né? Elas concorrem. Agora, vem a pergunta que não quer calar, como diz, né? Então, nós temos ali, quantos pedreiros serão necessários para construir 16 metros de muro em 64 dias? Agora, vejam bem, a grandeza pedreiros com a grandeza dias. 80 pedreiros trabalham em 16 dias para produzir os 32. Agora, se eu vou aumentar o número de dias, será que eu preciso aumentar o número de pedreiros? Se eu vou aumentar o número de dias, eu preciso aumentar o número de pedreiros, será? Eu acho que para construir menos metros ainda, então eu acho que não. Eu acho que essa grandeza é inversamente proporcional a esta. A probabilidade que eu tenha que fazer o quê? Que eu tenha que diminuir o número de pedreiros, porque eu vou aumentar o número de dias e diminuir o número de metragem de muro. Então isso faz com que eu tenha grandezas inversamente proporcionais. A grandeza que deu a flechinha contrária é ela que vai mudar de sentido no nosso trabalho. Então vejam aqui, eu vou estabelecer a proporção, como eu já disse para vocês. A que tem a incógnita, 80 está para x, assim como essas duas outras grandezas vão se multiplicar entre si. Esse é o cálculo que se faz, tá? Então, analise comigo aqui o seguinte. Esta grandeza concorre com essa, então elas estão diretamente proporcionais, eu coloco elas em mesmo sentido. Agora, esta é inversamente proporcional às duas. Então, o produto dela será o inverso. 64 está para 16. Veja, eu faço a inversão da terceira grandeza, dos termos, né, dos itens, né, antecedente e consequente, falando em linguagem de proporção. O que ficou estabelecido aqui é uma proporção. Então, nós vamos trabalhar com os produtos. Veja bem, 64 divididos por 16, você tem 4 vezes 6, 24, dá 0, 4 vezes 1, 4 com 2 que foi, então você pode simplificar uma vez o 16, e aqui o 16 cabe no 64 4 vezes. Agora 16 com 32. Posso simplificar também, professora? É lógico. 16 por 16 dá 1. 32 por 16 dá 2. Trabalhe então com os resultados. 4, 2, 1 e 1. 80 está para x, assim como 2 vezes 4, 8 está para 1 vezes 1, 1. Deixe assim ficar subentendida essa ideia, né? Como eu sempre converso com vocês, fica subentendida essa ideia. Então, nós vamos trabalhar com um produto dos meios, produto dos extremos. 8x é igual a 80 vezes 1, 80. X é igual a 80 divididos por 8, x igual a 10. Vejam bem, vejam que interessante. Quantos pedreiros eu fiquei, então, para fazer em 64 dias, 16 metros, eu dei 80, eu reduzi para 10, não é? Significativo, e é lógico, são situações do dia a dia, se a pessoa, justamente, às vezes quer saber o custo de tudo isso depois e ver, né? Porque, lógico, você baixando o número de pedreiros, o custo será menor, portanto, também você vai ter menor metragem e vai demorar mais tempo, certo? Problemas inteligentes, né, de situações reais. Trabalhando agora com outras grandezas. Vamos trabalhar um próximo problema, que seria o número 3 da nossa lista, que vocês receberão, conforme eu já disse para vocês. Vocês receberão amanhã, na nossa aula, eu estava esperando para gravar uma luz especial para colocar como pano de fundo alguns acessórios que tem que ter para poder gravar um vídeo melhor para vocês. Infelizmente não chegaram, então eu acabei, né, já tinha contactado pessoas para me ajudarem a publicar tudo isso, a organizar tudo isso. Então eu realmente não tenho como agora ter uma visualização melhor, tá? Eu vou até tentar acertar a luz de fundo, que não é a luz ideal ainda, porque não chegou a ideal, então eu vou tentar acertar aqui e já converso com vocês.